vai fazer o insert de times no nosso banco de dados. Então, eu vou só dar um Ctrl C aqui no arquivo index, vou lá no times e adiciono esse script, que a gente vai precisar dele também. Então, o que eu vou fazer? Quando o cara clicar no botão de cadastrar, eu vou gravar esses dados no banco de dados. Então, eu vou dar um ID para esse botão, chamar ele de gravar. O meu input, nome, capitão e técnico. Beleza? Isso aqui que eu preciso saber. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer, né? Quando o botão gravar receber um clique, a gente executa uma função anônima. Aqui dentro a gente vai pegar o nome do time. Vamos pegar também o nome do técnico. O capitão vem primeiro, então. E técnico. Beleza? Agora, eu já tenho o banco de dados criado, eu já estou com ele, estou com uma nova instância desse objeto, né, do WebSQL prontinho aqui. Já tenho os dados que o cara digitou, nome, capitão e técnico. Só preciso colocar isso no banco de dados. Como que eu vou colocar isso no banco de dados? Eu vou ter uma função insert time aqui e ela vai receber os dados que eu enviar e depois vai executar uma função de callback quando ele terminar. O que é essa função de callback? É exatamente isso. É uma função que ele vai executar depois de realizar a transação no banco, depois que ele gravar a transação no banco. Como eu não consigo extrair daqui do insert time sem fazer uma promessa, sem conduzir isso de maneira bastante complicada, o meu código, eu faço o contrário. Ao invés de recuperar, por exemplo, o que ele dá no getTime, aqui, getTeams, aqui no Teams, e tratar a partir daqui, eu mando lá para o meu método, getTeams, o que eu quero fazer com esse resultado. E ele executa aqui, a partir daqui. E o resultado é o mesmo, só que o código é muito mais simples de escrever. E isso é muito bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou executar simplesmente essa função callback, antes de mais nada, com os dados que eu enviei. Então, eu estou aproveitando aqui no model a função que eu vou enviar e os dados que eu vou enviar para eu ver o que está acontecendo. Então, eu vou simplesmente acionar esse método insertTime, passando os parâmetros que ele pede, né? Então, eu vou criar aqui let dados, é um vetor que recebe nome, capitão e técnico, que é a ordem do nosso banco de dados, né? Nome, capitão e técnico. Beleza. Vou criar aqui então conexão.insertTime. Aqui, né? Conexão é o objeto WebSQL, insertTime é o método. Ele espera dois parâmetros, dados e a função de callback. Como eu só vou ter essa função aqui, eu não vou criar ela e passar ela com o nome. Eu crio ela anonimamente aqui dentro. A gente usa isso muito com jQuery, isso não é novidade para nós. E essa função faz o console log de dados. Simpral. Então, vou deixar aqui o meu console log, atualiza a minha página, vou para o cadastro de time, digito A, B e C. E olha só, console A, B e C, exatamente o que eu pedi para ele fazer. Tá vendo? Por que eu passei os dados aqui? São os dados que eu quero gravar no banco. Essa é a função que eu quero que ele execute logo depois que ele gravar no banco.
Então, eu falei lá na função, ó, depois que você fizer a gravação no banco, chama a minha função callback. O nome que eu passar aqui não interessa, até se ela não tiver nome, como é o caso. Aqui dentro do método, ela vai sempre se chamar callback. Por que que isso é bom? Agora eu quero inserir um time e dar um alerta de que foi inserido com sucesso. Na outra tela, eu quero inserir um time e atualizar o badgezinho, atualizar o contador no canto esquerdo. Na outra tela, eu quero inserir um time e atualizar o grid de lista de times. Eu posso fazer isso passando callbacks diferentes, sem ter que alterar nenhuma linha aqui no insert. É só a função, é só o tratamento que eu vou dar depois do insert que eu mando uma nova função fazendo A ou fazendo B. Isso também simplifica muito e deixa o nosso código muito melhor de usar. Beleza? Então já está testado, funcionando, vamos fazer o insert. Muito simples. This.conexão.transaction. Abrimos uma transação aqui, passando uma função anônima. Esse TX vai se encarregar de levar a transação aberta para cá, para dentro, e aí eu executo a SQL do jeito que eu fiz com o create table, só que agora fazendo um insert. Então, insert into times. O que eu tenho que gravar? O ID é autoincremento, então ele vai gerar sozinho. Nome, capitão e técnico. Values, nome, capitão e técnico. Aqui eu passo o vetor e olha que legal. Meu vetor tem posição 0, nome, posição 1, capitão, posição 2, técnico. Aqui, posição 0, 1, 2. 0, 1, 2. Então ele vai pegar a posição 0 do vetor, ele vai colocar aqui, a posição 1 ele vai colocar aqui, e a posição 2 ele vai colocar aqui. Vai cumprindo os campos que eu quero preencher. Perfeito. Lembrando que esse dado aqui tem que ser vetor. Se eu vou gravar um registro só, preciso passar como vetor? Sim. Se eu não passar como vetor, aqui dentro do insert eu tenho que converter para vetor. Aí eu tenho um problema, porque quando eu vou inserir um dado com um único atributo, é de um jeito. Com mais de um atributo, é de outro jeito. Já mudou aqui, esse meu insert vai me dar trabalho, vou ter que fazer if. Então, se eu fizer tudo como vetor aqui, eu nunca mais preciso alterar esse insert. Beleza? O terceiro parâmetro aqui no Execute SQL é a função de sucesso. Então, ele só vai executar caso esse insert dê certo. E o quarto parâmetro é a função de erro, que só vai executar se esse insert der erro. Aqui dentro eu passo resultado e aqui eu passo erro. Se der erro, console.log de erro para me informar o que aconteceu de errado. Se não der erro, ele vai executar a minha função de callback, que é a função que eu chamei aqui, certo? Com resultado dentro. Perfeito. O que eu quero que ele faça então? Eu quero que ele insira os dados e a minha função de callback vai ser um alert na tela, time inserido com sucesso. Beleza? Beleza. Vou atualizar aqui, time 1 do Giovanella, capitão Thiago, técnico Giovanella. Cadastrar a partida, time inserido com sucesso, ok. Vou vir no meu application, times, está aqui. Time do Giovanella, capitão Thiago, técnico Giovanella, o ID é 1. Perfeito, né? Bonitinho, percebam que ele mantém os dados aqui, essa persistência é desejável, só que eu ainda não estou atualizando esse badge aqui, né? Isso é uma coisa que eu quero fazer. Então a gente vai ter que fazer isso agora, para quando eu já cadastrar um time, ele trazer para mim a quantidade de times cadastrados no banco. Beleza? Vamos deixar isso para um próximo vídeo? Então tá, até lá.